iniciar uma sequência, né, de resoluções de questões sobre um assunto muito conhecido e um assunto fácil também, que é razões trigonométricas no triângulo retângulo e lei dos senos e lei dos cossenos, que são a trigonometria, né, aplicada em triângulos quaisquer. Então, para começar, nós temos essa primeira questão, certo? E ela é sobre as razões trigonométricas, né? Eu acredito que vocês já devem ter estudado esse tópico, pelo menos devem ter algum conhecimento. O assunto, as razões trigonométricas, aquelas razões básicas que é aplicada em um triângulo retângulo, tá? Que fique bem claro aí que são razões utilizadas em triângulos retângulos, que são o seno, o cosseno e a tangente. São as mais utilizadas. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isto, ele colocou um teodolito, certo? Que é um equipamento usado para medir ângulos, a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, conforme indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, determine a altura aproximada do edifício em metros. Aqui, essa questão ela pede para a gente utilizar essa aproximação. Raiz quadrada de 3, aproximadamente igual a 1,73. Então, vamos aqui para o nosso problema, né? Aqui nós temos a nossa figura, vamos fazer uma pequena interpretação. Lembrando que a questão quer a altura do edifício, tá? Então, a altura do edifício vai ser essa medida aqui, ó. Nós vamos ter que encontrar toda essa medida aqui que foi destacada, é o que nós vamos entender como a altura do edifício. Só que a questão, se você observar, ela tem essa altura do edifício, a gente vai quebrar ela em duas partes. Primeiro, corresponde à altura da luneta, que é 1,5 metros do solo. Então, a luneta é esse equipamentozinho aqui, ó, que é utilizada para apoiar o teodolito. E essa altura aí corresponde a 1,5 metros. Tá? Não vou colocar a unidade aqui, mas a gente sabe que é 1,5 metros. E aí temos também o restante, né, para formar a altura do edifício, que é justamente essa medida aqui, tá? Que vou dizer que ela corresponde a x. De modo que a gente pode escrever uma relaçãozinha aqui, dizendo que a altura desse edifício é justamente igual a o valor de x, o valor correspondente a x, mais 1,5 metros, que é a altura dessa luneta. Pronto, se observarmos essa figura, nós vamos ter também que temos aqui um triângulo retângulo, certo? Então, essa figura aqui, justamente o triângulo retângulo, que indica para nós é esse desenhozinho aqui, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então, consequentemente eu tenho um triângulo retângulo. A questão diz que a distância do teodolito até o edifício é de 300 metros, certo? Então, essa medida aqui, ó, que é a distância do teodolito até o edifício, é de 300 metros. E agora nós podemos, com essas informações aí já é suficiente para poder determinar o valor correspondente a esse x aqui, tá certo? E aí, dentre as razões, né, que estudamos, que vocês estudaram, seno, cosseno e tangente, qual delas é mais apropriada? E como decidir
qual a razão mais apropriada. Então, observe que eu tenho esse ângulo, que corresponde a 30 graus. E aí, em relação a esse ângulo, o valor correspondente a x, se você observar, ele é o cateto oposto, tá? E o valor correspondente ao 300 metros é justamente o cateto adjacente. E a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é justamente a tangente. Então, nós vamos fazer aqui a tangente de 30 graus, que é definida como o cateto oposto, que na figura aí o cateto oposto aí corresponde a x, e o cateto adjacente corresponde a 300 metros. Pela aquela razão, na verdade, perdão, aquela tabela que apresenta os ângulos notáveis, nós vamos identificar que a tangente de 30 é justamente raiz de 3 sobre 3. E aqui montamos essa proporção, raiz de 3 sobre 3 igual a x, né, sobre 300. Aqui nós vamos fazer a propriedade meios pelos extremos. Então, vamos ficar com 3x igual a 300 raiz de 3. Porque 3 vezes x dá 3x e 300 vezes raiz de 3 vai dar 300 raiz de 3. Então, continuando, vamos ficar com x igual a 300 raiz de 3 dividido por 3. Certo? E fazendo essa divisão, vamos encontrar como resultado para x, ou seja, 300 dividido para 3 vai dar 100, e aqui vai dar 100 raiz de 3. E agora, para a gente poder encontrar o valor de x, vamos dar sequência aqui. Para encontrar o valor desse x, vamos usar essa aproximação, que é justamente 1,73 para a raiz de 3, tá? Eu recomendo, aqui vale uma dica, toda vez que vier uma informação onde você tem uma aproximação, por exemplo, a uma raiz quadrada, ou uma raiz, uma outra raiz qualquer, eu recomendo vocês desenvolverem, tá, todas as continhas, e apenas no final, quando a gente chega nesse estágio aqui, ó, e daqui não dá mais para seguir, a gente faz a substituição, né? Porque facilita, né? E a gente vai ter umas continhas menos trabalhosas do que se for substituído lá no início, tá bom? Então, vamos ficar aqui com 100, tá? Vezes 1,73. E fazendo essa conta, aqui nem vou multiplicar, porque quando multiplicamos por 100, basta deslocar a vírgula para a direita, duas casas, que corresponde à quantidade de zeros, então aqui vamos obter 173. Então, esse valor aqui corresponde ao valor de x, ainda não é a altura do edifício. Como nós vimos, a altura do edifício, eu preciso adicionar aí 1,5. Então, metros no caso. Então, a resposta aí, ou seja, a altura do edifício, certo? A altura desse edifício vai ser justamente igual a 173 somado com 1,5. Então, isso vai dar justamente 174,5 metros, tá bom? Então, essa é a nossa primeira questão, né? Dessa série de questões envolvendo razões trigonométricas. Espero que vocês gostem e até a próxima questão. Valeu!